Ezequiel capítulo 37. Põe para mim, por favor. Esse culto é mais rapidinho para você que está nos visitando. Ok? Mas bota para mim. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Amém. Minha proposta é conversar com vocês hoje sobre visão, visibilidade, a capacidade de fazer a leitura daquilo que está acontecendo. Algumas pessoas utilizam de uma diversão que talvez hoje seja menos popular, chamada de caça-palavras. Quem aqui já comprou as revistinhas de palavra cruzada? Isso, boa parte. Provavelmente você é mais velho um pouquinho, certo? Mas caça-palavras, né? Dentre as palavras cruzadas, aquelas pequenas charadas, onde você define a palavra, né, na quantidade de sílabas ou de letras. Tinha também uma parte onde estava o caça-palavras. No caça-palavras, num cantinho você tinha uma relação de palavras que estavam escondidas no meio de todas aquelas letras. Ela poderia estar de forma convencional, escrita da esquerda para a direita. Ela poderia estar escrita, né, no sistema hebraico, escrito da direita para a esquerda. Ela poderia estar escrita de cima para baixo, de baixo para cima, ou muitas vezes até em diagonal. E muitas vezes, dependendo da dificuldade, do grau de dificuldade, né, em algum momento você tinha a sensação de que a palavra que você estava procurando não estava ali. Ou seja, você estava olhando, mas não estava vendo. Ela estava oculta, escondida, meio que codificada naquele ambiente. Então você olhava e alguém te dizia que a palavra estava ali, mas você olhava e não via. Você não estava cego, não. Você enxergava bem, mas você não conseguia identificar, localizar. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A dificuldade que as pessoas estão enfrentando, a cegueira cuja qual a Bíblia fala com tanta frequência. O texto que eu acompanhei com vocês, o que Deus está fazendo é testando a visão do profeta. É isso que está acontecendo aqui. Deus quer saber o que Ezequiel, ou como Ezequiel, é capaz de enxergar um ambiente de caos ao seu lado. Olha bem, a proposta de Deus é trazer ordem para Israel, ordem para a igreja, ordem para o Brasil, ordem para o mundo, ordem para o projeto Recomeçar, ordem para a família Duarte, ordem para a sua família, ordem para os seus negócios. É trazer organização, ordem. Mas como isso vai acontecer se você não consegue ver? O texto em que lemos diz: o Espírito do Senhor me conduziu a um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor do vale. Ou seja, Deus fez Ezequiel enxergar a situação, ter um panorama
Então ele diz: e eu andei, e vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então tá bom. Mas aí Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, mediante ao que você viu, eu preciso lhe fazer uma pergunta: poderão viver esses ossos? Este casamento pode ser restaurado? Essa enfermidade pode ser curada? Essa família pode se reagrupar e viver em comunhão? Este negócio pode sair da falência? É mais ou menos isso. Já fazendo uma adaptação rápida. Um ambiente de caos. Quem é que está nele? Ezequiel. E Deus pergunta: mediante ao que você vê, Ezequiel, eu preciso que você me diga: poderão viver? E Ezequiel diz: o Senhor é que sabe. A situação está tão ruim. O que Ezequiel está enxergando são ossos sequíssimos, como ele narrou. Não tem nenhum vestígio de vida, não tem nada. Mas Ezequiel, ele diz: Senhor, o Senhor é que sabe. É o Senhor que sabe. Porque o Senhor está no mundo espiritual e eu no mundo físico, terreno. Se o Senhor quer saber o que eu estou enxergando, eu já narrei. Muitos ossos e secos demais. Na minha ótica, se o Senhor quiser a minha opinião, aliás, o Senhor já sabe, eu vou dizer para o Senhor: o meu casamento acabou. Se o Senhor quer saber a minha opinião, eu não quero nunca mais conversar com a minha sogra. Eu não quero nunca mais voltar para aquela igreja. Eu não quero nunca mais colocar o pé naquela empresa. Eu não quero voltar naquele médico que me deu aquele diagnóstico. Se o Senhor quer saber a minha opinião não é boa. Mas eu não vou ficar com a minha, eu vou ficar com a do Senhor. O Senhor é que sabe. E aí Deus disse: então se sou eu que sei, faz o seguinte, profetiza. E diz a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é a minha, porque a minha vai continuar seca do jeito que está. Mas quando o caos recebe a ordem da palavra do Eterno, aquilo que está desorganizado precisa trazer ou retornar à organização. O que Deus está mostrando é a visão, e é isso que eu quero mostrar a você. Vou te dar bastante texto, mas vou falar pouquinho. Mas preste atenção nesse texto para nós adiantarmos. Mateus 6, verso 22. A candeia do corpo são os, de sorte que se os teus olhos forem, todo o teu corpo terá. Se porém os teus olhos forem, todo o teu corpo será. Se portanto a luz que há em ti são, quão grandes serão tais? Preste atenção em mim. Mais um texto falando de visão. A candeia do corpo são os olhos. Os olhos aqui não são os olhos físicos. Se você tem um problema, você pode buscar uma lente, algo que substitua a sua deficiência, algo que aumente a sua capacidade de enxergar. Ok? Você tem uma deficiência visual, então o que você faz? Você procura um oftalmologista, ele coloca você diante de um aparelho, onde vai fazer todos os exames, e aí um dos últimos exames é colocar você num aparelho, onde ele vai substituindo as lentes, e vai perguntando a você, como está a sua visão com aquela lente. Então ele coloca aquela lente sobre os seus olhos, e agora você não enxerga mais apenas com os seus. Você recebe uma lente, e essa lente aqui dá a você condições de enxergar. Assim você corrige visão física, vamos dizer assim. Porém o texto diz: a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo
terá luz. Tua vida, teus negócios, você vai viver num ambiente de vitória, talvez não confortável, de batalhas, de lutas, de enfrentamentos, mas a sua ótica do Novo Testamento bate com a do Velho Testamento, porque o Deus que fala em Mateus é o mesmo que fala com Ezequiel no Velho Testamento. O olho bom é aquele olho que olha todas as coisas, sabendo que Deus está no controle de tudo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um olho bom. Ele está olhando para o caos, o pau está quebrando, e ele sabe que Deus está ele está com medo, ele está inseguro. Ele sabe que pode atingir sua casa, sua família, seus negócios, sua igreja, mas ele sabe que Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, e aquele que há de vir virá e não tardará. Mas aí ele diz: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Sua vida, tudo aquilo que você tem, inevitavelmente vai enfrentar a escuridão, as trevas. Se você achar que o perigo é tão grande, não que não seja, mas se você achar e não conseguir enxergar Deus com você, sua vida, seu mundo se torna tenebroso. Mas aí ele faz uma observação. Vamos lá. Se, portanto, a luz que há em ti, aí nós temos um probleminha que é pior. Se, porém, você não souber que está em trevas, nada pior que tentar corrigir alguém que está errado, mas pensa que está certo. Já ouviu a expressão: o pior cego é aquele que não quer? Por quê? Porque ele pensa que está na luz, mas ele está em... E aí, quão grandes serão tais? Por quê? Porque ele se adaptou a viver nas trevas, e ele sente que está na luz. Isso é fácil de compreender. Entre num ambiente de pouca luz e você vai notar que momentos depois, você vai notar que precisa menos de luz, porque seus olhos se adaptaram. É essa adaptação às trevas que anda fazendo com que pessoas não caminhem para a luz. Elas estão se sentindo confortáveis nas trevas, porque conseguem enxergar um pouco. Nós precisamos abrir os nossos olhos o mais rápido possível para entendermos. E aí eu vou te dar algumas coisas que, assim, é bem interessante, né? Eu peguei Marcos 8. Deixa eu colocar aqui, eu não posso citar muito porque o tempo é... Marcos 8:18. Tendo olhos não, tendo ouvidos não, e não vos... Bom, vamos ler como uma perguntinha, porque alguns leram no tom de afirmação. Tem aqui, ó. Essa vai... Lê para mim, só para me ver como é que vocês vão ler. Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvides? Sim ou não? E não vos? Falta 3 coisas aqui na pessoa, que é visão, audição e memória. Entendeu? Visão, audição e memória. O cara que está cego? Não. Ele só vê, mas não enxerga. Ele está surdo? Ele só escuta, mas não ouve, não entende.
Ele perdeu a memória? Não, ele só não lembra. Preste atenção que é muito importante nós entendemos. Primeiro, certo? Eu sei, porque eu vejo pelos olhos da fé, que Deus está com a igreja. E que tudo que se levantou contra a igreja caiu ao longo dos anos, dos séculos, e de tudo que já passou. Porque o Deus que estava com a igreja lá é o mesmo Deus que está com a igreja hoje. Então eu vejo a igreja triunfante. Não tem esse negócio. Dentro de nós tem coisa que nós nem sabemos, e é só nos apertar que Deus levanta dentro de nós posicionamentos e posturas, certo? E recursos e coisas extraordinárias. O que eu não posso é deixar de ouvir o que Ele está dizendo, entender o que Ele está dizendo. Mas preste atenção agora como isso é difícil. Marcos, capítulo 8, verso 5. Bota o 8:5. E perguntou-lhes, quantos pães? E disseram o quê? Lá do leste do mar da Galileia, Decápolis, terra dos gentios. Jesus está saindo do sul do Líbano e agora caminha naquela direção. Ali ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães. 4.000 pessoas inicialmente são registradas ali. O que ele tem para fazer o milagre? Ele pergunta aos seus discípulos: quantos pães nós temos? E eles disseram: nós temos 7 pães. Temos alguns peixinhos, mas 7 pães para alimentar uma multidão. Eles olham e o que eles estão vendo são 7 pães. Os 7 pães que estão para ele, estão para todos os discípulos, estão para todas as pessoas, estão para Jesus. A ótica do que está sendo visto é algo insignificante, ínfimo, pequeno demais para resolver o problema. Só que tem alguém diante do pouco. Tem alguém ali. E esse alguém é Jesus. E quando Jesus pergunta para ele quantos pães nós temos, e eles dizem 7. Da outra vez, quantos pães tinham? Quantos? 5 pães. Agora tem até mais do que antes. Mas o teste é sempre o recurso ou o fato real e a mente espiritual. É sempre isso. Sempre. O que é sonho? Sonho é aquilo que nos leva para um ambiente onde o braço dos recursos sempre será menor do que eu desejo alcançar. Então a mente, ela tem que mudar. São os olhos. A maneira de enxergar as coisas, ela precisa evoluir. Se você não tiver uma mente, você não faz. Nós estamos, quando eu falo para vocês que nós vamos fazer uma igreja de 17 milhões, porque cada dia aumenta mais. Algumas pessoas devem pensar assim: meu Jesus, se eu tiver 17 milhões, eu não trabalhava mais para ninguém. De onde nós vamos conseguir tanto dinheiro? Você acha muito? Puxa vida, eu não acho. É muito para mim, é muito para você, mas não é muito para o Deus que nós servimos. Porque se eu começar a achar que Deus está com problema financeiro, é melhor eu ir para o inferno, porque vai faltar picanha no céu. Eu tenho que ter um entendimento, a minha visão. E ele está conversando com os discípulos, ele está perguntando para os discípulos. Ele está expondo a visão de discípulo, não é de não crente. Já já eu vou mostrar para você o do não crente.
mas é a visão dos discípulos. Ele olha para os discípulos, certo? E pergunta: o que é que nós temos para alimentar? Porque o assunto em pauta é alimentar a multidão. Então Jesus pergunta para eles: para alimentar 4.000 pessoas, nós temos o quê? Nós temos 7 pães. Se tu está lá, o que tu fala? Seja franco. Talvez você fosse pior que os discípulos. Sabe o que você ia falar? Senhor, não tenha nada. Porque para 7.000 ou para 4.000, 7 pães não é nada. E tem gente que já é extremista. Quer saber de uma coisa? Não tem nada. Esse dia eu vivi uma experiência com meu neto fantástica. Meu neto, 3 anos de idade. Ele estava lá em casa. Vamos fazer o avião. Fiz o avião, joguei o avião. Desce a escada, pega o avião, sobe a escada, joga o avião pela janela. 3 subidas e descidas, eu descobri que o avião era uma furada. Eu falei: meu filho, deixa esse negócio de avião para lá. Ele falou: vô, faz um barco e bota na piscina. Eu falei: aí melhorou, que a gente desce uma vez só. Fiz o barco, botei na piscina, o barco despedaçou tudo. Ele falou: vô, o senhor faz um dinossauro? Eu vi: dinossauro de papel, filho? Não quero um dinossauro, vou dinossauro, aí nós vamos para certo? O pai da ignorância, o Google. Entrei no Google, falei: dinossauro de papel. Aí peguei uma folha, ele pegou a dele, botou do lado do meu, e eu dobrava o meu, ele queria que eu dobrasse o dele, e o vídeo está passando, e eu dobro o meu, olho para o dele. E é homem, se a mulher dobra, faz não sei o que, chuta, brinca, mas homem... Eu estou ali naquela tribulação, que aquilo foi me dando uma agonia. Eu fui e falei para ele: ô menino, eu não sei fazer nada. E aí meu neto me disse: não fala isso, vô. Eu falei: não fala o quê? Não fala que você não sabe fazer nada, porque você sabe sim. Eu falei: nossa, meu pastor, e nada me faltará. Você está rindo, mas é sério, certo? Aparentemente não é nada, é ou não é? Pouco recurso. Você já se deparou de uma situação que você não tem quase nada, ou que você tem é insignificante? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus disse para mim e para você: estarei convosco. Isso significa quando você estiver com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, quando você estiver acompanhado, quando você estiver sozinho, quando você estiver são, quando você estiver doente. Sempre Ele vai estar lá. Então Ele está dizendo para o discípulo: o que você tem? Ele falou: só tem 7 pães. Ele falou: então vamos para os 7 mesmo. Já fizemos com 5. Vamos embora. E mandou bala, sim ou não? Mas no 11 ele conversa com outro grupo. Preste atenção. 8:11. Saíram os fariseus, agora são os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal no... Preste atenção. Eles querem um sinal. Que sinal? Na verdade, o que Jesus está dizendo, não vai ter nenhum sinal para vocês, porque o que já está acontecendo diante de vocês, e vocês não conseguem enxergar, não adianta eu mostrar nada a vocês. Qualquer coisa que eu mostrar a vocês, você irá rejeitar. Porque o problema não é que não está acontecendo, o problema é que você não está a fim de ver. Não adianta a pessoa melhorar se você não quiser enxergar que ela está melhorando. Não adianta seu marido se esforçar se o seu modelo mental já está exposto a um homem que ficou 30 anos sem mudanças. Chega um momento que, se você não reformular sua mente, não abrir sua mente para enxergar, você vai continuar pedindo sinais. Aí eu vou para a igreja para Deus falar comigo. Não, hoje não falou comigo. Nós precisamos ter esse entendimento, amadurecer. E qual é o grande desafio? É a mente. Se alguém te entrega um objeto que você nunca viu, e ele não se parece com nada do que você já viu,
Porque a mente é assim. Todas as vezes que você olha para algo que você não conhece, instantaneamente, instantâneo, ela compara aquilo a tudo que você já viu durante a sua vida. E aí ela vai te dizer: será que é isso? Será que é aquilo? Você vai chutando, trazendo exemplos para aquilo que você viu, de coisas que você viu anteriormente. É assim que a mente funciona. Todas as vezes que ela te mostrar algo, que você enxergar algo, que você não tem nada para comparar, sua mente não tem como identificar. Ela está enxergando, mas ela não consegue ver. Por isso que ter experiências com Deus é fundamental. Porque Deus vai fazer você viver coisas cujas quais você nunca viu, o que os olhos nunca viram, o que o coração nunca sentiu. As misericórdias do Senhor se renovam, elas não se repetem. E você está entendendo? Ela se renova, é sempre uma novidade. Então eu preciso ampliar minha mente para viver com Deus. Os fariseus querem sim um sinal. Por quê? Porque não tem, ele está curando, certo? Ele está ressuscitando, está tudo diante dos olhos deles. Eles estão vendo? Sim, mas eles não estão entendendo. Esse é o problema. É isso que faz Nicodemos deixar sua posição e encontrar com Jesus de noite, porque a mente dele está bugando, ele não consegue entender, tem alguma coisa que não está batendo, não pode. Então ele vai olhar de perto. Mas sabe o que é isso? Verso 14, 8:14, já estou terminando. E eles entendeu na leitura? Vamos lá. E no barco não tinham consigo senão quantos pães ele tinha? E ele se esqueceu de levar um pão. Quantos pães ele tinha? Nenhum! Está escrito ali. Não tinha consigo senão nem um pãozinho. Não tinha um pãozinho. E aí eu pergunto a você uma coisa. Do outro lado eles fizeram o quê? Viram o quê? A multiplicação dos pães, sim ou não? Eu pergunto a você, por favor, me ajude. Quantos cestos de pães sobraram? Quantos? Primeira multiplicação dos pães, Cafarnaum. Jesus pega 5 pães e 2, alimenta uma multidão e sobra 12 cestos, mostrando que que Deus tem alimento para seu povo, 12 tribos de Israel. Por isso que sobrou 12. Agora ele vai para o lado leste, Decápolis, a terra dos gentios, fazer a segunda multiplicação dos pães. Sobra 7 cestos, mostrando que Deus tem alimento para as 7 nações pagãs. Ok? Os caras estão com 7 cestos de pão. Esquece. Por isso que eu falo, se tem uma discípula, o pão ia. 12 homens. É igual a história, eu falei isso aqui no encontro de casar. O marido falou que ia no banco. A mulher falou assim: você traz um negócio para mim do mercado? Ele falou: o que é? Ela falou: só 3 coisas. Pega o papel e a caneta. Ele falou: não, pode falar. Ela falou: pega o papel e a caneta. Ele falou: fala que eu não esqueço, é só 3. Ela falou: é melhor você pegar. Ele falou: fala, menino, eu estou com pressa. Aí ela falou: tá bom, arroz, alho e óleo. Aí ele foi, arroz, alho e óleo. Pagou as contas, foi para o mercado, chegou no mercado.
Aí o rapaz que ajuda, né, perguntou: moço, o senhor precisa de ajuda? Ele falou: é que minha mulher pediu para eu comprar 3 coisas. E eu esqueci. Estou tentando lembrar aqui. Aí o rapaz perguntou: o senhor não lembra de nada? Ele falou: a única coisa que eu lembro foi papel e caneta. É a única coisa que eu consigo lembrar. Então preste atenção. Os caras estão de... Eu fico pensando como é que alguém esqueceu. 7 cestos ficou para trás. Eles entram, certo? E aí Jesus vai falar algumas coisas com eles, mas isso eu vou falar no segundo culto, porque eu preciso terminar e vou para o último. Marcos 8, 22. Aqui eu começaria a pregar. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe e rogaram-lhe que lhe... Vamos lá. E tomando o cego pela mão, levou para fora e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe perguntou se via alguma. Levantando ele os olhos, disse: vejo-os, pois os vejo como... Verso seguinte: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, já via ao longe, e isso. Volta para o verso 25, aqui. Depois tornou a pôr-lhe as mãos. Tá. Volta no verso 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram para que lhe... Eu separei 6 coisas e só vou citar, eu não vou poder falar aqui. A primeira coisa que esse cego, ou que vai acontecer com ele vai ser conduzido. Lembra, um cego não pode guiar outro? Então alguém que enxerga precisa conduzir um cego. Alguém pega o cego e leva esse cego para Jesus. Jesus pega o cego que alguém conduziu, tira esse cego do meio da cidade, leva esse cego para fora daquele ambiente, e lá fora desse ambiente, Jesus cospe nos olhos do cego. Aquilo que sai da boca de Jesus, certo? Vai para os olhos do cego, vai abrir. Aqui nós temos talvez o exemplo da saliva, comparado com a palavra, o próprio Cristo, o verbo vivo, que vai nortear, que vai clarear, que vai abrir, certo? Ele é a luz do mundo, ele é o caminho. Para que esse cego veja, Jesus precisa tirar ele do ambiente onde ele está. É muito importante nós entendermos isso. Não é que o ambiente onde você está, você deve se afastar dele para sempre. Não é isso. Mas muitos de nós somos retirados do ambiente onde estamos para vivermos um milagre e depois sermos devolvidos para o ambiente. Eu poderia citar inúmeros textos bíblicos, mas eu cito para você José. Chegou um momento que José não podia mais caminhar com seus irmãos, não cabia mais naquele ambiente. Então ele vai embora para o Egito, se torna um governador no Egito, e agora o ambiente onde ele estava vem para ele novamente. Por um tempo ele se afastou dele, mas agora ele cabe nele, ou ele pode estar perto dele. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jesus tira o cego, cospe no olho dele, impõe a mão e ele levanta os olhos. Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Provavelmente para ele não fazia nenhuma diferença em que rumo estava olhando, então provavelmente ele estava de cabeça baixa.
Quando Jesus toca e pergunta: o que você vê? Ele suspende, ele leva os olhos, e aí ele disse: olha, eu estou vendo homens, mas eu estou vendo homens como árvores que andam. Eu já não estou como estava antes. Eu gosto desse modelo, que não é único, mas é real, que é a mudança gradativa, a mudança parcial. Tem gente que entra na igreja e Jesus diz: eu quero que você veja, e imediatamente ele fica curado, imediatamente ele para de falar palavrão, imediatamente ele muda seus costumes, imediatamente ele passa a se vestir de outro jeito. Mas esse não é o único modelo. Jesus toca no camarada e pergunta: você está vendo? Ele disse: eu estou vendo, mas eu estou vendo homens como árvores que andam. Jesus disse: então vem aqui. Vem aqui porque eu preciso tocar em você novamente. E aí toca nele. Eu gosto da tradução, aqui diz que ele olhando firmemente. A minha tradução diz que Jesus mandou ele olhar para cima, para o alto. Olha para cima, cara. E agora ele fica curado. Sua visão fica restabelecida. Ele não foi curado ou teve a vida transformada como o outro. Não, o modelo dele foi diferente. Ou eu amplio minha visão, e a cada dia que passa, quanto mais eu descubro e converso com algumas pessoas, menos eu descubro que eu enxergo. Mais cego eu descubro que eu era. Quanto mais dispostos nós estejamos de olhar para as situações e vermos com os olhos da fé, saber que Deus está do lado do meu casamento, do lado dos meus negócios, do lado da minha vida cristã. Quanto mais seguro eu estiver disso, eu vou continuar envolto nesse turbilhão de coisas, nesse montão de situações contrárias e adversas, mas a minha visão, ela está sempre focada e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que tem dia que tu não está afim mais de vir para a igreja. Eu sei que tem dia que alguém vai te aborrecer no estacionamento. Seja você um obreiro que trabalha no estacionamento, seja você alguém que quer apenas estacionar seu carro, mas que o caminho se cruzou de duas pessoas, que uma não estava bem e às vezes a outra também não, e ali você teve um aborrecimento. Você pode ter um aborrecimento no seu trabalho, você pode enfrentar dificuldade no seu casamento, e aí você olha e diz: quer saber de uma coisa? Eu acho melhor eu parar com essa situação, eu acho melhor eu jogar tudo para o alto. Eu posso falar isso, que eu sou pastor, e tem dia que eu penso assim. Tem dia que eu olho, é tanto problema para resolver, é tanta coisa para enfrentar, que a oração que você dá vontade de fazer é falar: Jesus, o senhor não tem como voltar hoje, não? Se o senhor pudesse voltar hoje, era um alívio tão grande para mim, porque não é fácil para ninguém. Mas eu não posso olhar dessa maneira, e nem você. Nós não podemos olhar para nada com uma visão de pessimismo. Nós temos que entender que Deus é fiel. Ele prometeu, Ele vai fazer. Então não deixe nada cegar você. Não olhe para o seu casamento,
como se ele tivesse terminado. Não olhe para as pessoas dando a elas uma sentença que não tem mais jeito para ela. Se os seus olhos forem bons, você leva a sua vida, seu corpo, para a luz. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, há um propósito, há um sistema para remover a nossa visão, para nos impedir que vejamos de forma nítida, para tentar fazer com que vejamos o que eles querem que seja visto, que acreditemos em informações estabelecidas em laboratórios. Nos ajude a viver neste mundo, Pai, como a Tua palavra nos ensina. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nos dê visão, ó Deus, e não visão humana, porque essa está boa. Faça com que nós, homens, vejamos o nosso casamento, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, com uma visão dos céus, com uma visão espiritual. Nos dê condições de olhar para o Brasil e ver o Brasil por uma ótica espiritual, com os olhos da fé. Olhar para a igreja, olhar para essa sociedade, olhar para os casamentos, olhar para as escolas e o sistema de ensino, olhar para o sistema de segurança, para as polícias, olhar para o poder jurídico, ó Deus, para os homens que são responsáveis por fazer justiça, olhar para os hospitais. Senhor, em nome de Jesus, nós somos a Tua igreja e nós somos da fé. Nós não retrocedemos, nós vamos adiante para a conservação da alma, mas tem sido difícil, Senhor, para nós guardarmos a nossa visão. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana extraordinária, que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, que a Tua boa mão poderosa esteja conosco e que nada possa apagar a nossa visão de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Abençoe a cada lar, a cada família, a cada casamento. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...